Revolução Francesa e Iluminismo. A crítica radical do espírito das luzes. Críticos, céticos e românticos. Uma nova ordem social, de Jorge Crespin. Introdução. Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm atualidade e vida. Mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que pouco souberam ou sabem dela até hoje em dia. Não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo ocidental contemporâneo, moldando as instituições e os ideais que nos animam e que consideramos universais. A partir dela, superou-se definitivamente a tradicional concepção de que os homens seriam distintos por natureza, alguns nascendo melhores do que os outros, numa visão hierárquica que acompanhou a humanidade por milênios, para ser substituída só tão recentemente pela de que todos somos iguais. Pôde ser, então, finalmente formulada a exigência de cidadania, da participação geral dos homens na tomada política das decisões sobre seu destino coletivo. Pôde também, por outro lado, radicalizar-se tal exigência na reivindicação por justiça social, em que mesmo as diferenças de classe devem ser abrandadas ou até suprimidas. Deste acontecimento crucial, assim, brotaram tanto os ideais modernos dos direitos humanos e da igualdade de todos perante a lei, quanto os da própria revolução, enquanto mudança necessária e radical das estruturas sociais, mudança presente de modo crítico na própria modernidade. Mas neste ponto, a Revolução Francesa teria somente consagrado na prática as ideias de liberdade e igualdade que vinham sendo desenvolvidas pelo movimento filosófico conhecido como Iluminismo. De fato, desde o próprio século XVIII, acredita-se que o iluminismo teve o papel predominante em preparar os espíritos para a derrocada da ordem social vigente durante a Revolução Francesa de 1789. E embora trabalhos de historiadores recentes tenham lançado algumas dúvidas a respeito da naturalidade dessa ligação entre a filosofia e a revolução, não se deve abandonar completamente a antiga convicção. Trata-se de não separar de modo absoluto ambos terrenos, como se o iluminismo se limitasse a uma elaboração teórica e a revolução, por seu turno, fosse apenas um movimento prático. É nesse sentido que caminhará a abordagem do presente livro. O iluminismo é aqui considerado já como uma reflexão sobre um processo revolucionário, o ocorrido na Inglaterra no século XVII, que consagrou alguns princípios básicos para a filosofia política, moral e até da natureza. E o desenvolvimento desses princípios no século seguinte não podia deixar de ter um caráter ativo, de intervenção crítica e modificação da sociedade da época. Por outro lado, a Revolução Francesa representou não só a realização dos ideais iluministas, como também sua elaboração teórica, evidenciando os impasses e a necessidade de ultrapassar aquele marco filosófico. Não podemos, então, nos furtar à narrativa de alguns acontecimentos de toda essa história para embasar sua análise. Sem dúvida, é impossível pretender esgotar a riqueza e a imensidão de todo o ocorrido, nem muito menos subscrevermos a tese ingênua do historicismo, que afirma poder contar uma história tal qual ela teria acontecido. O fio condutor e o critério de seleção do exposto devem vir assim da própria relação entre o iluminismo e a revolução, isto é, do sentido de que ambos têm um para o outro da sua reciprocidade. Longe de eliminar a pluralidade de interpretações possíveis, essa proposta visa explicitar um elo efetivo pelo qual tais interpretações ganham novo enfoque. Com isso, pensamos ser possível também derrubar alguns mal-entendidos arraigados, especialmente sobre o iluminismo, como de que ele aspira a tudo conhecer. Melhor seria entendê-lo como afirmação do direito de tudo duvidar. Um certo ceticismo se conforma muito mais ao projeto dos grandes filósofos do século XVIII do que o dogmatismo que lhes é geralmente e erradamente atribuído.
Sample complete. Ready to continue?